Esse é o segundo episódio da série Saiba Tudo sobre a Pena. Nessa aula iremos conhecer um pouco mais as penas privativas de liberdade. Assista até o final e diga se gostou. O Código Penal prevê duas penas privativas de liberdade, a reclusão e a detenção. Esse tipo de pena vem discriminado no preceito secundário de cada tipo penal. Tomemos, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O caput do artigo é o preceito primário, enquanto que a pena, reclusão de 6 a 20 anos é o preceito secundário. Dentro do preceito secundário encontra-se explícito a pena privativa de liberdade, que nesse caso é de reclusão. A pena privativa de liberdade consiste em retirar do condenado o direito à liberdade. O condenado passa então à tutela do Estado e permanece coercitivamente em um estabelecimento prisional, por um determinado tempo. Lembremos que os demais direitos do preso não podem ser violados, como por exemplo a integridade física, moral e psicológica, o direito à educação e saúde, e até ao trabalho. A pena de reclusão é a espécie de pena privativa de liberdade aplicada a condenações mais severas. O regime de cumprimento pode ser fechado, semiaberto ou aberto, e normalmente é cumprida em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Já a pena de detenção é aplicada para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja no regime fechado. Em regra, a detenção é cumprida no regime semiaberto, em estabelecimentos menos rigorosos como colônias agrícolas, industriais ou similares, ou no regime aberto, nas casas de albergado ou estabelecimento adequados. Nesse contexto, os regimes prisionais ganham destaque, e consistem na maneira pela qual é cumprida a pena privativa de liberdade, tendo em vista a intensidade ou grau em que a liberdade de locomoção é atingida. Em resumo, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. E a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Assim, no regime fechado a execução da pena ocorre em estabelecimento de segurança máxima ou média, no regime semiaberto a execução da pena ocorre em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e no regime aberto a execução da pena se dá em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Saiba que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Da mesma forma é possível a regressão, por demérito do condenado. Observados os seguintes critérios. O primeiro deles afirma que o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. O segundo critério prevê que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Já o terceiro critério afirma que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nesse sentido, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta os critérios do artigo 59 do Código Penal. São eles: a culpabilidade do agente e os seus antecedentes criminais, sua conduta social, a personalidade do agente, motivos que levarão-no a praticar o crime, as circunstâncias e consequências do crime, e por fim o comportamento da vítima. Atentem-se que quando se aplica cumulativamente as penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a de reclusão, como versa os artigos 69 e 76 do Código Penal. Atenção! Depois de tudo que você já aprendeu nessa aula, ainda precisamos lembrar que o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Outra curiosidade acerca das penas privativas de liberdade no Brasil, diz respeito ao tempo máximo de cumprimento dessas penas. Isso porque anteriormente, o artigo 75 do Código Penal previa que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não poderia ser superior a 30 anos. Porém, com o advento da Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, este prazo foi ampliado para 40 anos. Vejamos o que diz o Supremo Tribunal Federal a respeito das penas privativas de liberdade. Na súmula 718, o STF decidiu que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação conveniente para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. A súmula 719 afirma que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação conveniente. A opção pelo regime menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado.
Na súmula 695, o Supremo avaliou que não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Já na súmula 716, a Suprema Corte afirma que admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ademais, o nosso ordenamento jurídico possui mais de 260 infrações no Código Penal, além das 50 contravenções previstas na lei, punidas com pena privativa de liberdade, fora os inúmeros mandados de prisão preventiva ou provisória, diante do caos em que se encontra o sistema carcerário brasileiro. Os estudiosos da área vêm propondo mudanças, como a busca de medidas alternativas, procurando novos meios de execução da pena, evitando a privação de liberdade, resguardando-a, somente, para aqueles casos considerados estritamente necessários, como em delitos graves e para condenados de alta periculosidade. Para o magistrado argentino e professor renomado internacionalmente, Eugênio Raul Zaffaroni, a prisão ou cadeia é uma instituição que se comporta como uma verdadeira máquina deteriorante, gera uma patologia cuja principal característica é a regressão. O preso ou prisioneiro é levado a condições de vida que nada têm a ver com as de adulto, se priva de tudo que usualmente faz o adulto ou que conhece. Por outro lado, se lesiona sua autoestima de todas as formas imagináveis, perde a privacidade e seu próprio espaço, submetendo a tratamentos degradantes. Demonstrando que a regressão acaba por atingir o condenado, contribuindo para a reincidência. Para encerrarmos essa aula, deixo uma reflexão do ilustre professor brasileiro, Ney Moura Teles. A história da pena é a história de sua limitação, de sua modificação, sempre no sentido de minorar-lhe a gravidade, os efeitos, a crueldade e os modos de execução. A história da pena de prisão, igualmente, é a história de sua humanização e seu abrandamento. A história dos sistemas penitenciários do mesmo modo, é a história de sua humanização, será a de sua eliminação. Prevalecendo a punição pela aplicação das penas alternativas e reformulação do sistema penitenciário brasileiro. Se essa aula foi útil para você, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, deixe um like para sabermos que você gostou e participe nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima aula.